E daí eu vou falar um pouquinho da Cigã para vocês. E sempre a gente começa falando do nosso propósito. Qual é o propósito da Cigã, né? Impulsionar o sucesso dos negócios das pessoas. Essa live nada mais é que isso. A gente poder estar preocupado com o que vocês estão de insegurança de informação no mercado, para a gente poder levar para vocês até onde a gente tem conhecimento. O Vedovato tá sempre nos posicionando com informações de mercado, porque ele está olhando não só dentro da Cigã, ele está olhando para o mercado e podendo se posicionar da melhor maneira possível e desenvolver a melhor forma que o produto Cigã pode ter para poder atender a demanda aí que o governo está criando e a gente precisa se adaptar, né? Porque não é uma opção e sim uma obrigação. Então a gente está aqui também para confortar vocês com isso. Como muitos de vocês sabem, mas também é muito orgulho para a Cigã, hoje nós somos reconhecidos já pela quarta vez consecutiva como o melhor RP para médias e grandes empresas. Isso é muito importante porque quem vota nisso são os nossos usuários. Então, essa questão do propósito, ela não pode ser só uma frase na parede, né? A gente tem que realmente ter um propósito de impulsionar o sucesso das pessoas dos negócios e isso nos deixa muito feliz que a gente está nesse caminho. Hoje a Cigã, já desde 94, a gente desenvolve o Cigã numa tecnologia chamada Low Code. Fazem uns 2 anos que essa tecnologia ela veio para publicidade, né? Veio para moda, né? Para a boca das pessoas, porque Low Code ele era um diferencial. Qual é que é o diferencial da Cigã nesse caso? Nós temos maturidade em Low Code, nós temos experiência, coisas que outros RPs vão ter só com o tempo. Então, assim, mas por que que eu, cliente, é importante que o Cigã desenvolva low code? Porque a gente consegue entregar mais recursos para vocês. Então, assim, mais rápido, a gente consegue estar à frente olhando a reforma tributária. O Vedovato me mandou uma mensagem essa semana que 95% das software houses não estão preparadas para poder entregar a reforma tributária ainda. E a Cigã, com uma tecnologia mais rápida de entregar, a gente consegue estar mais à frente. Então, isso é uma segurança que a gente quer trazer para os nossos clientes, para o nosso time e também para quem está olhando a RP, para poder mostrar o quanto a gente está à frente. A gente já tem inteligência artificial integrado com o Cigano, fomos os primeiros a entregar o Chat GPT, o primeiro a ter Open Banking. Então, assim, isso nos dá velocidade. E no momento que a gente está, que o tempo passa mais rápido, né, do que a gente tinha no passado, essa velocidade entrega para vocês mais solução. Hoje o Cigã está em todo o Brasil, né? A gente tem uma rede de parceiros muito forte e capilarizada em todo o país. Já são mais de 1.000 profissionais, mais de 10 mil clientes. A gente se orgulha muito de ter clientes muito fidelizados. Então, assim, a gente tem um atendimento que não é só mais um, né? A gente poder tratar com. Eu posso ir lá no cliente, a gente conversa, a gente tem o WhatsApp das pessoas, a gente está próximo e a gente quer manter isso. Eu acho que essa é a essência da Cigã também. E a gente tem muitos prêmios de qualidade, produtividade e desenvolvimento humano, porque quem faz o Cigã são as pessoas. E as pessoas satisfeitas no ambiente de trabalho, tendo mais produtividade, entregando mais qualidade, vai refletir lá no nosso cliente. E é isso que a gente quer sempre reafirmar quando a gente mostra esses números para o pessoal que está chegando agora, ou também relembrar algumas situações que é importante também dentro da Cigã. Nós somos agentes da transformação digital. Essa é o papel da Cigã. Nós fizemos, até está desatualizado aqui, a gente fez 39 anos, dia 1º de junho. A gente está quase aí 40 anos. E a nossa solução, o carro-chefe é o RP, mas nós temos muitas soluções hoje no Cigã que agregam valor. Uma delas é o BI do Cigã. Quem é cliente e ainda não usa BI, acionem os seus times aí de contato, porque BI ele é um diferencial muito competitivo dos negócios, mas no Cigã ele tem uma integração muito legal que eu consigo lá dentro do RP acessar painéis do BI, dentro da CIA montar um painel do BI de acordo com como eu quero, sem precisar programação. Então, a gente está levando cultura digital para as empresas. Esse é o papel da Cigã, além de levar a transformação e poder levar a melhor solução de ferramenta para vocês. Por que a gente fala tudo isso, né? Hoje o Cigã, quando a gente fala de RP 4.0, e a gente já ouviu falar em indústria 4.0, né? Vocês já devem ter ouvido falar outros conceitos nessa solução. E o que o Cigã entrega com o RP 4.0? Ele entrega uma solução completa.
Então, assim, hoje eu não tenho uma colcha de retalhos, vamos pensar assim. A gente tem um sistema que qualquer coisa que eu faça numa ponta afeta a outra. E isso é muito importante, porque vocês não têm retrabalho. A produtividade, o nosso propósito, né? A gente impulsionar as pessoas é pensando nisso. E a gente não integra só as empresas dos nossos clientes interna, né? A gente também integra o ecossistema empresarial, que é fornecedor, o teu representante, o teu cliente. Para quê? Para poder reduzir o trabalho operacional interno. Então, para levar realmente tempo, e tempo hoje em dia a gente sabe que é escasso, levar tempo para os nossos clientes. É isso que a gente busca com o RP 4.0. E daí a gente tem todo um processo que a gente construiu durante o nosso trabalho, que é um diagrama, né, da transformação digital, e esse diagrama ele está baseado em 4 pilares. E isso em qualquer, eu estou falando aqui do Cigan, mas em qualquer situação que vocês forem pensar, eu tenho uma operação manual e eu preciso transformar ela em digital, vocês precisam pensar nesses 4 pilares. Como que a Cigan pensou? A gente tem um engajamento. Nada funciona se vocês não estiverem engajados para poder fazer com que, vamos falar da reforma tributária, com que a reforma tributária aconteça dentro do negócio de vocês. A gente precisa estar engajado nesse assunto. Às vezes a gente é imposto a estar engajado, a gente está, é obrigatório, não tem o que fazer. Então é melhor aceitar. A gente brinca, né? Aceita que dói menos porque é isso. Então a gente precisa ter ferramentas para isso. E para como que a gente faz isso? A gente só consegue empoderar os nossos usuários, os nossos clientes, a nossa equipe interna com conhecimento. E é isso que a gente está fazendo com a LiveTech. A gente está empoderando vocês com conhecimento para vocês tomarem decisão baseado em conhecimento. Porque não tem jeito. A gente vai precisar entregar empoderamento para vocês para daí sim a gente chegar com o RP e automatizar o processo da reforma. A gente já tem muitas coisas automatizadas dentro do fiscal, que é a regra fiscal, que já tem a regra pai e a regra filho, a gente já tem várias coisas dentro do fiscal que o Vedovato já foi pensando ao longo do tempo que o Cigano já existe, de poder fazer automação. Mas sem conhecimento, como eu penso na automação? Então a gente tem que fazer o sistema melhor possível para automatizar para vocês, e daí sim chegar na transformação de lá no dia 1º de janeiro, quando a reforma tributária entrar em vigor, a gente está com a solução completa e o time de vocês estarem tranquilos para poder seguir aí a legislação conforme ela pede, bem mais complexa, porque a gente vai ter que ter 2 legislações simultâneas. Então, esse é o grande desafio aí que a gente tem. Mas a transformação digital ela não é só da Cigan, ela é uma transformação digital dos clientes. E ferramentas de transformação digital a gente tem várias. Quem já é nosso cliente e ainda não conhece a nossa solução de Inova, como eu falei, do BI, os portais, a CIA, nos acionem para também conhecer. Mas tem muitas outras ferramentas que podem ajudar vocês no dia a dia aí da empresa e que a gente acredita que vai melhorar a produtividade e com isso vocês vão ter mais rentabilidade. Aqui é a Cigan, quem ainda não conhece, esse é o nosso prédio. A gente é bem orgulhoso dessa conquista que a gente fez aí, foi bem logo depois da pandemia. E foi uma conquista mesmo, junto com os nossos clientes. A gente chama hoje de Hub Innovation. Esse hub, ele está aberto para quem quiser vir conhecer, para quem quiser vir aqui fazer reunião, a gente está aberto para poder realmente conhecer e também receber vocês e mostrar o nosso ecossistema interno, como ele funciona. Aqui eu já falei um pouquinho dos prêmios, né? Mas só para reforçar, aí a gente tem muitos prêmios voltados a pessoas, como eu falei para vocês, mas nós temos muitos prêmios de inovação. O Robinson, para quem ainda não conhece, é o nosso CEO, né? Ele é uma pessoa muito reconhecida hoje no mercado com a bandeira de inovação, né? E isso é muito importante para nós, porque a Cigan ela é disruptiva, a gente cria muitas soluções novas, ainda na vanguarda, à frente do mercado, pensando que a gente precisa sim entregar soluções diferentes para os nossos clientes. Então, isso é bem importante e o sucesso dos nossos clientes reflete na satisfação do nosso time. Então, isso que a gente está buscando aqui. A Universidade Corporativa, essa LiveTech, inclusive, ela é uma ação da Universidade Corporativa da Cigan. Além disso, a gente tem os EAD, salas virtuais, que a gente está fazendo muitas salas virtuais de assuntos pertinentes do negócio. Então, isso também fiquem de olho, a gente manda convite. No site da Cigan tem a aba lá da educação, vocês podem acessar ela e vocês podem se inscrever em informações importantes que vocês queiram, que é relevante. Quem ainda não conhece, também uma ação
junto ao CC, a gente tem a Wiki Cigan. Coloquem lá no Google, vocês vão acessar todos os nossos manuais, todas as nossas telas, como é que funciona cada solução. Então, a gente quer levar conhecimento para o mercado, porque conhecimento, como eu falei antes, empodera as pessoas para tomar melhores decisões. Então, é isso que a gente está buscando também com a UCC. Aqui eu já falei dos nossos carros-chefes, né, que as nossas soluções principais aí que o Cigan oferece. Do low code, como eu falei, né, a gente tem muito mais recurso, mais automação, e isso reflete sim no cliente, porque o cliente ele recebe mais solução em menos tempo. A gente consegue ter uma equipe mais enxuta, porque a gente é 20 vezes mais com low code. Então, tudo isso a gente ganha tempo, que é uma coisa que a gente não consegue comprar. Então, assim, isso é uma das coisas que a gente está buscando sempre estar à frente, buscando inovar, ser mais fácil de aprender. Se não for fácil, não serve, a gente faz de novo. Mas é justamente isso que o Low Code nos oferece, né? E entrega mais velocidade para vocês, clientes, e para nós desenvolver soluções novas. O Cigan, aqui é o diagrama de integração completo dos módulos, né? Hoje o Cigan tem mais de 70 módulos, e a gente hoje entrega todos os módulos para os nossos clientes. A Cigan também passou por uma transformação de modelo de negócio, porque uma época a gente vendia o Cigan, depois virou assinatura, e hoje tudo é SaaSizado, então a gente está trabalhando muito com contratos de software que a gente libera todo o RP para vocês poderem usar melhor. Então a CIA, quem tiver acesso ao Cigan, vão poder acessar a CIA. A CIA ela está acessando todo o RP, tem portais, tem os módulos que vocês já estão acostumados. E o que eu noto também dos clientes que já estão com a gente há mais tempo, que as pessoas elas vão, às vezes, desaprendendo a usar as soluções novas. E a gente tem que desacomodar. A gente tem que pensar assim, se eu estou usando muito controle paralelo ao RP, tem alguma coisa errada no meu processo. E nós estamos aqui para isso, para poder ajudar vocês, para ser o braço de tecnologia de vocês que vai fazer vocês serem mais produtivos. É isso, é o propósito do Cigan. Esse aqui é os módulos, os portais que a gente tem, e hoje tem muitos portais que já estão liberados para clientes que já têm os módulos do Cigan. Então, eles tem portal que chama BI, tem portal que eu já consigo acessar, todos eles eu consigo acessar responsivo, né, pelo celular ou pelo tablet, pela web, mas eu tenho vários módulos aqui que a gente construiu de portal que reduz o usuário, que a gente pode ter uma economia dentro do cliente, que a gente pode ter mais gestão, então isso também é muito importante que vocês saibam disso. E também a gestão poder enxergar melhor as suas operações, além do BI, né, que também roda na web, né, então isso é bem tranquilo. E só para finalizar aqui, hoje a gente tem 4 diferenciais exclusivos, e isso a gente já viu algumas matérias, né, que poucas empresas conseguem ter mais de um pro diferencial exclusivo. A Siga tem 4 diferenciais exclusivos, isso é importante. Nós somos premiados 4 vezes, então, como melhor RP pela B2B Stack, foi pelos nossos clientes, os clientes que votaram. Nós somos o único RP que tem tecnologia low code com experiência. Isso também é um diferencial da Cigan. E isso para os demais RPs, só o tempo vai dar para eles, e a gente vai estar mais à frente do tempo, então não tem, isso é nosso. Solução mais completa, hoje a Cigan é tudo na mesma plataforma, e isso é muito importante, porque uma ponta que eu faço lá no cliente, lá no pedido, vai afetar lá na produção, que vai para financeiro, está tudo envolvido, e isso refletindo no BI, que também tem uma solução de envio de mensageria, de envio de e-mail. Eu não preciso todo mundo acessando o BI, se eu quiser colocar indicadores lá e o BI me apontar quando eu estou chegando no indicador, se eu estou muito mal do indicador e tal, ele pode me mandar aviso. Então, assim, a gente tem 4 diferenciais, e que se quem está me ouvindo aqui é cliente e ainda não entende algum desses diferenciais, nos procurem. E quem ainda não é cliente, coloca isso na avaliação de vocês. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu uso um BI de mercado e é esse que eu quero usar. Não é a mesma coisa que se usar o RP Cigan com o BI Cigan. A gente tem o melhor BI para usar para cliente Cigan é o BI Cigan. Então a gente precisa olhar para isso, entender por que eu estou falando isso, e a gente pode entrar no detalhe depois com cada um que tiver interesse. Os nossos segmentos principais, a gente atende indústria, serviço, distribuição, varejo e agronegócio. Isso é bem importante vocês também entenderem como que a Cigan está posicionado. Tem setores que a gente não atende, e a gente prefere ser bons no que a gente
está dizendo que são os segmentos que a gente atende. Então, aqui a gente tem solução para esses 5 segmentos aqui. E é isso, Cris. É isso, Ju. Eu tentei fazer bem resumido. Gente, ela nem respirou. Mas eu nem respirei, mas para vocês poderem Legal. ter uma visão geral do cigano. Obrigada, Josi, por falar um pouquinho aí da nossa história. Afinal de contas, são quase 40 anos, né? Não dá para falar tão rápido. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Cigã, pode seguir o nosso perfil no Instagram e no LinkedIn, @ERPCigã. Corram lá para seguir o nosso perfil. Toda semana tem novidade. E para quem chegou depois aí que a gente já tinha iniciado, nós estamos na Cigã Live Tech. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos falando hoje sobre reforma tributária, como o RP Cigã pode te ajudar nessa transição. Daqui a pouquinho, né, o Gabriel já vai falar aí sobre esse processo todo da transição. E sobre perguntas, pessoal, a gente, né, pode colocar no chat, que se der tempo no final a gente faz as respostas agora, senão a gente manda depois por e-mail para vocês, tá bem? Então, sem mais delongas, Vedovato, eu sei que tu tem muita coisa para contar para nós. Seja bem-vindo e a palavra está contigo. Bom dia, pessoal. Então, né, a Cris já me apresentou, eu sou o responsável pela área fiscal, né, do RP Cigã, e estamos nessa frente agora há no mínimo 4 anos, né, se antecipando à reforma tributária, e eu vou colocar pontos aqui que vão ao encontro do que a Josi colocou. Vocês vão ver no processo mesmo acontecendo, né, o RP a prova de futuro, o RP low code, o RP no code, e isso que traz, né, eu acho que esse é o pulo do gato, né, que a gente diz internamente aqui, essa possibilidade de atendimento às alterações que estão chegando e ainda vão chegar. Por que eu digo isso, né? A primeira dica que eu dou aqui: estejam todos na mesma página. A reforma tributária está acontecendo, tem coisas que já foram liberadas e tem coisas que ainda vão ser liberadas. Quem deixar para os 45 ou 48 do segundo tempo, morreu. Eu acho que esse é o termo mais correto, porque estão se empilhando coisas, e quem não tem essa flexibilidade, essa agilidade de atendimento, vai acumulando e não vai conseguir fazer essa entrega. Então, primeiro ponto, a dica que eu dou: acompanhem diariamente como a coisa está se movendo, tá? Porque eu vou botar alguns pontos aqui durante minha apresentação que eu vou falar de situação política, e é o que está mais pegando no momento. Tem coisas técnicas pegando, claro, né? Enfim, o debate está grande, já tem alguns layouts, né? Eu vou debater aqui das NTs, mas acompanhem, gente, não deixem a onda passar vocês. E isso também passa por ter um RP que acompanha isso. Tá? Por isso que eu comentei que o que eu vou apresentar aqui vai totalmente ao encontro que a Josi falou: low code, no code e a prova de futuro. Ok? Então, dada essa introdução, eu vou colocar a apresentação. Me digam quando estiverem vendo. Estou Estão vendo vendo a já. minha tela? Sim. Perfeito. Então, como o Cigã, né, o RP Cigã está preparado, né, vou colocar nesse tempo, para os desafios da reforma tributária. Então, o que a gente fez? Tá? Há 4 anos atrás, a gente começou a quebrar todo o cálculo de imposto do Cigã, indo na linha de uma arquitetura low code. Para dar essa possibilidade de eu criar, eu vou usar um exemplo bem básico: criar caixinhas, O que é o Vedato, low code. Oi. deixa eu te atrapalhar aí. Na tua Não, apresentação, não. tendo uma tarja cinza na frente. Não era. Tá passando, não. Passou os slides, tem Não, eu uma acho que tarja ela tá cinza. fixa no slide. Fecha, para de compartilhar E vamos de novo. tira essa tarja da frente ali da capa, sabe? Tem uma tarja cinza. Só para porque tá bem em cima da escrita, por isso que eu te interrompi. Uma tarja cinza, eu tô passando os slides, deixa eu. Peraí, deixa eu dar uma bem de usuário. Vamos fechar o arquivo. Momento, gente, problemas técnicos acontecem. Não era para Sempre acontecer. acontece, tá tudo certo, faz parte, né, da Vamos programação, lá. algumas intercorrências. Peraí, Eu vou deixa.
abertura de um evento, a primeira coisa que eu tinha que passar o vídeo, daí o vídeo não passou, daí a gente... Sim. Daí o computador quis reiniciar. Vamos de novo. Eu não estou com slide. Agora vai dar. É porque eu acho que é a telinha da câmera do Teams, que agora vai dar certo. Vamos ver. Pera, eu não. E agora? Ver se ela vai volver à Coloca. tarde? Coloca em modo da apresentação, agora deu certo. Só que ficou uma tardinha lá em cima, mas vamos ver como é que fica. Isso, lá em cima eu acho que não Eu vai acho que não vai atrapalhar. atrapalhar. Não, tá, para mim não, realmente não está aparecendo. Perdão, gente, mas vamos lá. Não, pode seguir, agora vai dar Vamos certo. botar a culpa no Teams. Pode seguir que tá dando certo. Perfeito. Então, o que a gente fez? A gente começou a quebrar o cálculo de imposto do SIGAM e começou a criar essas caixinhas, que é o Low Code. E dentro dela, a gente começou a colocar peças. Tá? Enfim, é um Lego, basicamente, o cálculo de imposto do SIGAM agora. Tá? E isso nos deu essa possibilidade de criar uma plataforma aonde eu vou montando o meu cálculo de imposto. O governo vai liberando ou modificando um cálculo, eu vou lá e vou parametrizando ele. Tá? Essa é a principal ideia de a gente dar esse atendimento rápido. Novamente, ainda encontro o que a Josi falou, agilidade no atendimento, né, das legislações, enfim, o SIGAM se adaptar, né, dar essa flexibilidade de atendimento de minutas e leis complementares, porque a gente criou uma plataforma. Né? Então, essa foi a jogada. Claro, né? Parece simples, a gente teve que fazer, pegamos uma rocha, né, e começamos a lapidá-la, quebrá-la, né, e criar suas caixas. A grande rocha ainda existe, mas segmentada. Essa é a jogada do low code. Tá? Então, porque eu tenho essa possibilidade de confecção de fórmulas. Então, o primeiro ponto é esse: se criou uma plataforma flexível de adaptação a cálculos de impostos. E a gente está vendo bem isso agora nas publicações da reforma tributária. Quem está acompanhando as NTs, por exemplo, a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal de serviço, desculpa, gente, NTs são nota técnicas, é reflexo do desenvolvedor a gente, né, usar o termo técnico. Então, as Lembra notas de técnicas. traduzir para nós aí. Isso, perfeito. Perdão, Cris. Então, assim, as notas técnicas e os informes técnicos que já saíram trouxeram bastante alteração e já vindo na estrutura do sistema híbrido, tá? Que é o que a reforma tributária traz. Então, uma pequena explicação, gente. O piloto começa em 26, né? E em 27 começa oficialmente a entrar os primeiros impostos. O piloto, né, em 26 vai ser um reflexo do que eu tenho de imposto atual com os impostos novos. Então, essas notas técnicas já trouxeram essa estrutura híbrida dentro do XML. Primeiro ponto. Então, aí os RPs já vão ter que estar trazendo essa rastreabilidade, né, e modulação, como eu coloquei aqui na apresentação, dentro do XML. É o que temos até agora publicado pelo Fisco. Tá? Ainda temos a necessidade de publicação de uma obrigação acessória, que já temos um nome, que é a ADERE, né? Mas ainda, enfim, existe a ideia do filho, a gente brinca, né? Se tivermos um filho, já temos um nome, que é a ADERE. Eu vou passar mais à frente por ela e daí a gente debate pontualmente esse assunto, mas não temos um layout. Então vejam como a coisa ainda está acontecendo. A água está passando por debaixo da ponte, e se teu RP não tem essa flexibilidade de conforme a coisa vai saindo e tu vai te adaptando, aquilo que eu falei, a onda vai estar na tua frente, tu vai estar atrás dela. Então, assim, tu tem que estar surfando ela ou em algum momento na frente dela. Tá? Então, a jogada foi bem essa: criar uma plataforma que me dê flexibilidade, que seja low code, né, que dê essa rastreabilidade e tratamento do sistema híbrido que vai, né, vigorar até 2032, quando, né, entra todos os novos impostos, enfim, que se solidifica ou se oficializa, né, todos os impostos e a estrutura antiga cai. Perfeito? Então, em cima do low code, vocês vão ver na minha apresentação que a gente também tem uma perna no no code, que vocês não vão necessitar, né, do desenvolvimento da SIGAM, liberar uma alteração para vocês. Na realidade, até vão, mas ela vai ser pontual se houver a necessidade. Mais à frente eu explico. Então, a gente traz, né, uma estrutura de organização do conjunto tributário, que a gente chama a nossa regra fiscal. A Josi até deu uma palhinha que a gente tem já essa tecnologia, regra fiscal pai e filha. Isso se, né, aprimorou com a reforma tributária. E em cima de todo esse contexto aqui, a gente segue sempre, né, a nossa premissa, que é a qualidade e integridade do dado de ponta a ponta, enfim, que é a elisão tributária, propriamente dita. Então, isso se mantém e é uma premissa que a Cigana, né, sempre tem com seus clientes, com suas soluções.
dando continuidade. Então, em cima dessa situação, dessa estruturação, desculpa, de concepção de arquitetura no low code em banco de dados, eu já ganho performance num cálculo de imposto, e agora a gente já começa a entrar no detalhe técnico. Ah, Fernando, mas me exemplifica como é que tu ganha performance. Hoje eu vou ter dois universos trabalhando em conjunto, que é o sistema híbrido. A gente, quem não leu sobre o sistema híbrido da reforma tributária, eu indico que leiam, porque, né, novamente, ele começa em 26 com o teste, 27 oficializa e vai até 32. Então a gravação, né, enfim, o processamento e gravação do dado, a gente estruturou tudo em uma única tabela. Então, quando eu vou emitir um cupom, vou emitir uma nota, tecnicamente o sistema não tem que estar vendo uma tabela de impostos antigos, atuais, né, no momento, e novos, eu botei tudo no mesmo lugar. Nossa, siga, colocamos tudo no mesmo lugar. Então, ali eu já tenho essa. Eu vou, Oi, vou te interromper bem por rapidinho. favor. Eu acho que isso é bem importante, né? O pessoal inteirar desse ponto da transição. Durante Isso. 10 anos aí, a gente vai ter os dois sistemas funcionando ao mesmo tempo, né? As duas regras. E o ERP tem que estar preparado para isso. E foi todo esse trabalho que o Vedovato veio fazendo aí nos últimos 4 anos, né? Eu acho que isso é bem importante aí para o pessoal se preparar, né? Perfeito, Cris. Obrigado pelo complemento e sempre fique à vontade de complementar, tá? Eu acho que o que o Cris colocou é importante porque isso vai dar uma trabalheira tanto para o contribuinte como para o desenvolvedor de software. E depois eu vou abrir uma parte da NT onde ela mostra esse casamento das duas realidades, enfim, o sistema híbrido plenamente, né, acontecendo. E tem que ter essas, né? Não é só a questão de atender o sistema híbrido. Não adianta eu dar o atendimento e tornar meu sistema lento. Eu vou criar filas num cupom fiscal para os nossos clientes, entendeu? Não é essa a ideia. Então, não é só a questão, vejam como a Cigana não se preocupa só com a cara. Atendi a reforma tributária, está aqui, beleza, emitam nota. Não, a gente tem que ter esse atendimento flexível, né, com a qualidade do dado e rápido. Tá? Então, aqui o que a Cris colocou, né, que a gente já vem há um tempo desenvolvendo isso, e aqui eu até faço uma palhinha com a nossa unidade de Portugal, né, que quando a gente fez a avaliação da tributação, enfim, do sistema tributário português, que ele vai na linha do que a nossa reforma tributária se baseou, com a contribuição no consumo, né, no final, na ponta, enfim, o nosso projeto se espelhou na realidade europeia. Então, aqui a gente já tem a ferramenta para atender a realidade europeia, porque é a plataforma. Nas telas, depois eu vou começar a fechar as pontas que eu estou colocando aqui. A gente criou uma plataforma onde eu vou lá, crio a minha caixinha, o meu low code, e vou jogando, né, as peças. Tá? E aonde entraria essas peças? Foi o que eu comentei com vocês. Hoje, se eu já tenho uma variável em outra caixinha e eu consigo pegar dessa caixinha B e jogar para A, eu não preciso de desenvolvimento nenhum. Eu já dei essa possibilidade para o meu usuário. Ah, Vedovato, saiu uma legislação aqui que agora eu tenho que colocar, diminuir frete ou somar frete em determinada base de cálculo. Cara, tu tem tal caixa lá o code, né, uma variável que tu vai conseguir colocar na outra caixa e criar uma nova forma, no code. Vocês não tiveram a necessidade de, né, invocar a cigana e dizer, Vedoto, eu preciso de uma variável nova. Não, tu já tem na tua constelação de variáveis. Estou entendendo a jogada agora de flexibilidade, conseguir me adaptar rapidamente. E se porventura, Vedoto, não tem nenhuma caixinha essa variável que eu preciso. Beleza, eu não vou precisar fazer uma alteração gigantesca de cigana, eu digo, atualização gigantesca de cigana para atualizar uma variável. A gente vai fazer atualizações pontuais. Tá, beleza, a Josi lá precisa da variável X, eu vou, desenvolvo ela, pontualmente vou lá e atualizo o Cigana. Então, vejam, aí começa a acontecer a coisa. Não estou só Empoderando os atendendo. usuários, né, Vedovato, conforme a Josi falou, Isso, é um dos nossos pilares aí, né? Muito bom. exatamente, Cris. Então, a gente dá esse atendimento, mas dá essa agilidade, seja no ganho de performance no cálculo de imposto, seja pontualmente eu atualizando uma variável e jogando para dentro de uma formulação nova. Então, essa é a jogada. E tudo culmina, né, numa facilidade de implementação do sistema híbrido. Então, aqui eu já faço uma ponta com o nosso processo de implementação. A gente não vai ter que reimplementar a realidade nova, que já está, a realidade atual, que já está instalada nos nossos clientes, enfim, que é o cálculo atual funcionando, emitindo nota, calculando IPI, ICMS, ISS e tudo mais. Se implementa só a nova realidade, já casada com a atual. Mais à frente eu explico para vocês.
Então, a gente não dá essa ruptura dizendo, tem que reimplementar todo o Cigano. Não, não precisa. Entrou a situação nova, se implementa só o novo. Até porque a realidade atual a gente tem que manter, que é o sistema híbrido. Isso atual vai até, né, fins de 2032. Tá? E um sistema entrando, um entrando, outro saindo. Inverti as mãos aqui. Perdão, gente. Então, nessa linha, né, a gente culmina numa usabilidade e fluência no controle da informação. Tranquilo até aqui, gente? Apresentada a ideia da solução, eu vou mostrar agora a cara dela para vocês. Antes, desculpa, eu quero mostrar uma imagem que sintetiza bem qual é essa ideia, tá? Todos os pontos que eu mostrei ali, vejam que a gente não pensou somente no externo, de dar esse empoderamento para o cliente, né, dar toda essa flexibilidade, mas também com uma visão interna. Então, essa tecnologia, ela nos deu essa possibilidade de eu dar ganho também para o desenvolvimento. Eu tenho redução de manutenção, eu não tenho duplicação de código, é o no-code, eu tenho a facilidade de consumo de componentes, que é a atualização pontual, o próprio suporte, né? Tem essa redução de chamados, enfim, é um empoderamento. Claro, né? O comercial entra junto que a gente quer ter um diferencial frente à concorrência, que é essa flexibilidade. E aqui a parte, né, externa, o que eu coloquei. A gente tem a facilidade de implementação, a redução de retrabalho de implementação, a agilidade do sistema, a confiabilidade, a rastreabilidade. Isso aqui vai ser uma loucura, gente, no sistema híbrido. O RP que não conseguir acompanhar os dois sistemas ou a própria empresa, porque a gente está pegando muitos contadores, né, indo ao encontro que a Josi falou também, os próprios RPs, 95% dos RPs ainda não estão preparados ou totalmente preparados. Tem muito contador que acha que não vai virar, né? Enfim, a gente vai debater isso mais à frente e não entendendo que a reforma tributária saiu do âmbito da apuração fiscal, ela entra também numa apuração financeira, com o split payment, que eu vou comentar também na apresentação. Então, tem muita coisa acontecendo, e novamente, a analogia da onda, né? Tem empresa que está aqui, a onda já está, nossa, lá na frente, ele vai ter que remar muito, e o mar é revolto, e ele está no barquinho, sabe? Então, aí vocês começam a ver o tamanho da bronca que é, né? Operacionalizar a reforma tributária. E isso está dando muito debate, tanto, né, com os contribuintes, eu digo, né, desenvolvedores de software e as próprias empresas, como internamente no governo. Tranquilo, gente? Se já tiverem uma dúvida, por favor, né, a Cris vai sinalizando. Então, aqui vocês começam a ver a cara da solução, tá? Onde a gente tem uma estrutura, perdão, gente, uma estrutura de fórmulas modelos e fórmulas personalizadas. O que que é uma, o que que é outra? A modelo é a nossa premissa, tá? Que continua, né, como é hoje. Conforme o contrato de suporte, nós temos que atender a legislação vigente. Isso se mantém e é o que vocês já têm hoje no Cigano, os clientes que estão aqui, né? Quem é cliente Cigano que já tem hoje essa premissa de atendimento à legislação vigente, e a personalizada é a possibilidade de o usuário poder, né? Enfim, o cliente contribuinte modular as suas fórmulas e adaptar à sua realidade, ou, né, atendimento imediato de uma nova legislação em cima daquela linha, comentei com vocês, de low code e no code. Então, as modelos sempre vão ser uma carga nossa, e vejam que aqui eu estou numa fórmula do cálculo do valor contábil, onde eu tenho preço total item, menos o valor de desconto, mais, né, o valor de outras despesas acessórias, mais valor de encargos financeiros, mais valor de frete e mais valor de seguro. Que né, o cálculo padrão do valor contábil. Ah, Vedovato, mas saiu uma alteração, ou eu entendo que, né, teria que ter mais um cara aqui, mais subtração. Perfeito. A gente vai lá. Depois eu vou mostrar em runtimes para vocês. Formula esse cálculo e joga uma fórmula personalizada para o cliente. Então, as personalizadas sempre serão dos clientes, né? E a modelo sempre nós. Agora estão começando a ver a estrutura low code e no code, né? Tranquilo até aqui quanto à estrutura modelo e personalizada? Fórmula modelo e forma personalizada? Ou seja, quando a gente habilitar o cálculo de imposto 4.0, a regra que é hoje vai continuar igual Se mantém, nossa às premissa de regras contrato de suporte. modelos. E aí depois Isso. o usuário pode mudar. Exatamente isso. Muito E bom. daí agora vocês começam a ver a estrutura low code, vejam as caixinhas aqui, até que a gente colocou os dois universos, tá? Os dois universos tributários, o atual e o novo. E aqui eu tenho o no code, porque cada caixinha tem suas variáveis. Que legal, né? Parece simples, mas até destruir a rocha e criar caixinhas foi uma loucura.
Mas hoje ela está aqui, a rocha em partes, tá Mas tá no nosso fracionada. propósito, tem que ser simples, né, Rodolfo? Senão não serve. Isso é exatamente isso, Josi, né? Assim, esse trabalho oneroso é o desenvolvimento que faz. Vai lá, quebra a rocha e larga para o cliente agora só as caixinhas. E elas estão aqui. Agora vocês começam a ligar as pontas do que a Josi falou e o que eu apresentei nos primeiros slides. Aqui está toda a nossa estrutura, as caixas e suas constelações de variáveis, né? Como a gente chama internamente. E eu posso jogar, tá, gente? Aqui está, né, o exemplo da onde eu consigo fazer toda essa fórmula, tá? Essa formulação. Vejam que eu mantive o mesmo exemplo do primeiro slide que eu mostrei para vocês da tela da solução, a modelo, o valor contábil. Vejam que essa expressão, né, a formulação vai estar aqui e eu posso pegar dentro das minhas caixas do meu low code as variáveis que já existem no code e ir confeccionando fórmulas. Vejam, indo na linha do que eu comentei, o CIGAN, né, garante a qualidade do dado, o trânsito do dado para manter a elisão tributária. Eu não posso deixar o usuário criar uma fórmula matemática que não tenha, né, lógica. Então eu testo essa fórmula, porque se eu der essa possibilidade, eu estou criando um passivo fiscal na tua base de dados e estou rasgando o que eu falei ali no início, sendo que a gente garante essa elisão tributária. Então eu faço um teste de sintaxe da fórmula para dizer, não, a fórmula tem coerência, né? E ainda a gente consegue fazer uma simulação de valores da fórmula. Dá para brincar. Depois eu vou mostrar em runtime para vocês. Runtime é na solução mesmo, desculpa. Alguns vícios de desenvolvedor, né? Então a gente garante a sintaxe da fórmula para não te dar passivo fiscal. Né? E ainda te dá a possibilidade de tu, depois de criar a fórmula, tu vai ali e brinca com os valores. Não, beleza, é isso que eu queria, sobe a fórmula para personalizado. Então aqui está a jogada, gente. Aqui vocês estão vendo o low code, o no code acontecendo ao vivo. Então aqui está o pulo do gato. Dúvidas até aqui, gente? Pode seguir, Vedová, tá? Não tem perguntas aqui ainda. Perfeito. Então aqui é a tela, né, da nossa regra fiscal, que é o grid que a gente, né, hoje já temos essa solução da regra fiscal no cálculo atual e ela foi, a gente não reinventou a roda porque a roda já funciona bem, né, Josi? Mas a gente melhorou ela, a gente colocou num grid que visualmente eu consigo através do tratamento do meu tipo do movimento, enfim, né, das nomenclaturas eu consigo, por linhas, fazer toda a minha avaliação. E aqui trazendo a espécie fiscal saída, ou entrada, ou contribuinte não contribuinte, o material, quem é cliente Cigan já está bem familiarizado com essa possibilidade de regramento e flexibilização. Então, aqui é a regra regendo, né, todas essas classificações, todas essas combinações de cálculos de imposto que eu tenho. É o regrador, é o que vai cadenciar, né, a fórmula de cálculo. Tranquilo, gente? Então, né, temos as fórmulas, garantimos os modelos, criamos a personalizada. Eu vi que o pessoal levantou a mão, Cris. Damos a possibilidade de formulação, colocamos dentro de blocos de regramentos fiscais e o resto é consequência. Eu digo o resto é consequência, que é o cálculo de imposto consumindo isso e sabendo a cadência que tem que dar para cada cálculo, né, conforme a sua formulação. Pessoal, eu não consigo habilitar o microfone, então eu peço que Uhum, escreva a dúvida, tá? Que aí a gente repassa para o Vedovato, tá? A pessoa que levantou a mão aí, eu peço por gentileza uhum. de escrever a pergunta, tá? Eu tirei o compartilhamento, foi intencional, tá, gente? Antes que vocês me questionem, e eu vou colocar agora só uma palhinha da ferramenta, tá? Para vocês verem ela em runtime, eu vou mostrar. Estão vendo estão vendo, né, um cigarro aberto, correto? Apareceu para vocês, Josi e Cris? Sim, está aparecendo Tá a tela aparecendo. do Cigano. Perfeito. Então aqui eu vou entrar na tela de fórmula. Tá? Outro ponto, tá? Que cliente Cigan já conhece isso. Mas Cigan é meio lentinho para abrir, né? Quando a gente está fazendo a abertura desse programa, falando tecnicamente, ele já está disparando todo o correlacionamento que ele tem por trás com outras funcionalidades que vão ter reflexo do que eu estou fazendo no cálculo, na formulação do cálculo de imposto, e ele já faz alguns bloqueios para garantir que tu faça uma parametrização correta. Então, que eu vou dar um exemplo. Agora ele já fez essa carga por trás. Eu vou entrar de novo, vai ser instantâneo porque ele faz essa carga no primeiro acesso e deixa
Isso por trás. Então, aí, novamente, a gente garante esse trânsito dessa informação, a parametrização correta da informação para garantir, né, a elisão tributária. Então, aqui pegando o mesmo exemplo do valor contábil, tá, eu vou editar essa fórmula. Ó, aqui já é um teste, eu não quero. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir ela. Vamos botar aqui 26/6. Então, eu estou pegando a fórmula valor contábil. Eu já tinha um webinar aí. Vou botar VDocs. Meu Deus, já está cadastrada. Pera, VDocs ao vivo, hein? O pai da criança apanhando. Então, aqui, vejam que eu trago todo o tratamento da formulação aonde eu consigo. Ah, perdão, gente. Vamos de novo. Tá, teste 10. Não vai ter, com certeza. Aí, perfeito. Aqui é um teste que ele está fazendo com o módulo de lojas, tá? Então vejam que isso por trás a gente está sempre fazendo essa garantia. Claro, é um pouco chato em alguns momentos que vem algumas mensagens em telas, mas elas são necessárias para garantir essa possibilidade. Tá? Então aqui eu consigo fazer toda a formulação e vejam que eu já trago dentro da estrutura da nova realidade, tá? Então, aqui está, né, a nossa jogada de eu, através das caixinhas, poder confeccionar variáveis. E se eu não tiver uma variável ainda criada dentro dessa constelação, é aquele ponto que a gente comentou. A gente faz uma atualização pontual e prover para determinada caixa essa nova variável e dá essa usabilidade do usuário de poder confeccionar em outras. Perdão, em outras fórmulas. Daí vocês vão perguntar, mas Edovato, como é que o Cigan se acha para fazer esse cálculo? Hoje, quem é cliente Cigan sabe que a gente tem uma tecnologia de cálculo de imposto, que eu posso ter um regramento exclusivo no material ou regramento exclusivo da NCM, da nomenclatura do material. Então, ou eu uso o regramento específico do material, ou uso o regramento específico do grande grupo que ele está amarrado através da sua NCM. Então, essa lógica não mudou. Agora, o cálculo de imposto, ao invés de olhar primeiro a modelo, ele olha se tem uma personalizada. Ah, existe para esse cálculo conforme regra, que eu mostrei a tela para vocês anteriormente, conforme regra, né? Tem a personalizada, olha primeiro a personalizada. Ah, não tem personalizada, olha, né, a modelo. Então, aqui começa a fechar aquilo que eu falei. A gente não reinventou a roda, a gente melhorou ela e trouxe flexibilidade. É isso. Essa é a tecnologia 4.0 que o Siga traz para os seus clientes, enfim, para o mercado, né, para atendimento da reforma tributária. Eu tenho uma pergunta já aqui que o pessoal colocou no chat, de Vedovato. Quando tu quiser abrir para perguntas, hoje a gente já pode fazer daí, tá? Sim, eu estou lendo ela aí. Gostaria de saber sobre o valor, deixa eu ver. Essa reunião está sendo gravada, tá? Perfeito. Indo na estrutura do híbrido. Primeiro, a gente vai calcular a estrutura atual como mantém hoje, e a gente vai regrar e calcular somente a estrutura nova. E as duas vão se casar. Eu vou explicar tecnicamente como vai funcionar isso. Tá? Para quem é cliente Cigan hoje, toda a sequência de busca que eu acabei de explicar, olha no material, olha na regra da NCM, ele sempre vai chegar a um tipo de operação. Esse é o processo. Vai chegar a CFOP, tá? Eu peguei toda essa variação, a movimentação é para fora, para dentro, né? É cliente contribuinte, não contribuinte, eu cheguei a esse tipo de operação. Se calcula o atual e esse tipo de operação vai casar com um regramento novo, que daí eu vou ter todo esse regramento. Daí essa situação que eu mostrei para vocês é da realidade nova. Então entendo que aqui eu não vou ter uma ruptura de vocês ter que condicionar a estrutura atual que já está implementada e funcionando para uma nova. Não, isso se mantém. A nova é toda essa parametrização, tá? E, inclusive, né, os demais, inclusão do CBS, BS, isso aí. Tudo vai ser, né, incluso e calculado para a realidade nova, tá? Em cima das telas que eu mostrei para vocês. Então, entendo que tu formatar aqui é IBS, CBS e IS. Por isso que eu quis mostrar essa tela em runtime, daí que estava ali a estrutura CBS, IS e IS, IBS. Meu
Se É confundimos muita na sigla. letrinha, né? É muita Já tem fita. CMS, IPI e tudo, mas é só essa parametrização da realidade nova com a sua realidade nova, eu digo, seus cálculos novos, e as duas se achando. Então, esse depara o pulo do gato de fazer os dois híbridos funcionarem, porque tecnicamente novo. Eu disparei o cálculo de imposto, calculei o novo, o atual, achei esse tipo de operação também no regramento do 4.0, faço o cálculo, alimento tabelas. Quando for feita a geração de XML, ele vai olhar aquela tabela e já vai ter todos os valores ali prontos e vai subir o XML. Não sei se eu consegui explicar, mas se parametriza só o novo e se formula e se regra só o novo. E os dois se acham pelo tipo de operação. Legal, obrigada, Vedovato. Beleza, então agora, voltando com o meu slide, a gente vai começar a debater algumas dores. Voltou? Sim. Voltou, beleza. Só um momento. Eu vou tentar ser rápido, que a gente está. Não quero queimar o horário, né? Então, aqui o que eu já comentei, né? O cálculo é híbrido, né? Quem faz essa perna é o 4.0 da nova realidade, novos impostos, contribuições da reforma tributária. Um ponto aqui que eu comentei no início do treinamento, né? Já tem uma estrutura bem desenvolvida, mas muitas coisas ainda precisam ser liberadas. Tá? Eu digo, carece do governo. Hoje o que nós temos quanto à estrutura de layout é só notas técnicas, né, que trazem alterações no XML. Mas a gente sabe que o mundo tributário não é somente XML, são obrigações acessórias, né, é todo outro tratamento aí que precisa ser liberado para o governo e adaptado pelos clientes, pelos contribuintes, desculpa. Outro ponto que a gente está fazendo em conjunto com os nossos clientes, tá? Isso já está acontecendo. A gente tem pilotagem com os clientes. Isso é uma premissa não de agora. A gente faz, né, todas as soluções, a gente tem essa pilotagem com os clientes e a gente desenvolve em conjunto com os clientes. A gente colhe sugestões do cliente e coloca ele junto na participação da construção da solução da coisa. Tá? Isso é muito legal. Isso a gente consegue dar um nível de aderência muito grande para o Cigan. E isso eu falo humildemente que é sempre interessante as software houses terem isso, porque a nossa legislação ela é muito complexa e ela tem uma variação muito grande, seja de localidade ou seja por tipo de produto. Então, esse desenvolvimento conjunto sempre, né, nos deu bons frutos. Tá? Então, agora, né, entrando nos pontos das dores do que a reforma tributária nos traz, né, o split payment, o comitê gestor do IBS, o imposto seletivo, o IS, o CBS e o IBS, que são, né, os mais comentados, o sistema híbrido, né, que eu já dei uma palhinha para vocês, já abri qual é a ideia dele, a declaração eletrônica, que é a DERE, que eu comentei que o governo já tem o nome da solução, que é para ser um super SPED, né, enfim, mas não tem nenhum layout. Então, ok, aguardamos layouts, né? Teremos Ah, mais um arquivo legal, Vedovato, meu Deus. é a ideia Bom, é ele, né, abraçar, ser um guarda-chuva de todos os specs, mas aguardamos layouts. Precisamos que o fisco desenhe o que é a DERE, né? O DERE, enfim. O piloto em 2026 e já começou algumas coisas a acontecerem, tá? Que através de NTs, que é a formação de base de cálculo entre imposto atual e imposto novo. Isso é uma realidade, tá, gente? Quando se passou a emenda constitucional para fazer a alteração, né, da reforma tributária, a lei complementar, se barrou a possibilidade de variações como IVA, ST, como a gente tem hoje, substituição tributária. Isso não, mas não se barrou a possibilidade de formação de base. E aqui os municípios e estados, eu não vou dizer que eles estão sendo malandros, né, para não ser pejorativo, estou dizendo que eles estão sendo criativos, porque nesse processo de transição do sistema novo e decadência do sistema antigo, eles vão perder a arrecadação. Isso matematicamente é fato, isso eles não estão errados. Então, para eles não perderem essa arrecadação, já que os percentuais vão ser menores, o que que, né, a nossa né, tributação criativa fez? Majora a base, aumenta a base, a formação da base de cálculo, mesmo que eu tenha um percentual menor, vai ser sobre uma base maior. Então, isso já saiu, né, dentro da versão 1.10 da nota técnica, que saiu semana passada, desculpa, saiu dia 16.
16, e já saíram informe técnico dia 23 e 24. Então, veja, a coisa está acontecendo. Aonde tem uma validação que a base do CBS e do IBS compõem, né, somas e subtrações, e ali dentro tem impostos atuais. E o 4.0 também já dá esse atendimento, porque hoje no disparo do cálculo eu consigo modular para o CIGAN aonde eu calculo primeiro. Ah, aqui nesse caso, deixa eu dar o exemplo para vocês para ficar mais visualmente claro. Aí já vou trazer a NT para vocês e vou mostrar, né, ao vivo que ainda faltam coisas. Estão vendo a minha tela, né? Versão Sim. 1.10 da NT 2025-002, que traz o sistema híbrido para a NFE e a NFCE. Vejam que tem uma validação do valor base de cálculo IBS-CBS com formação de base de impostos atuais. E aqui o SIGAN hoje tu pode cadenciar. Eu quero que tu calcule primeiro a situação atual, o cálculo de imposto atual, depois forme o cálculo de imposto novo, que é a tecnologia 4.0. Então vejam que aqui eu posso ter o contrário também. Pode ser uma versão que aonde esses caras aqui, tá, por exemplo, podem ter uma formação de base com esses caras aqui. E hoje a gente chaveia por imposto. A gente tem um chaveamento, o CBS e IBS calcula primeiro a realidade atual para formar a base e depois calcular esses caras. Mas e sai uma nota técnica e é o inverso que eu comentei agora. Eu vou lá e digo, não, faz o cálculo primeiro pelo regulamento do 4.0 e daí se chega sempre a um TO, aí foi o pulo do gato a sigla, a gente sempre chega ao CFOP, é um tipo de operação. Desculpa, eu tenho alguns reflexos de falar as siglas e me desculpem. Mas chega a um tipo de operação, né, o CFOP, legalmente dito, né, propriamente dito, e ele faz essa cadência. Então vejam que como a gente tem um ganho agora de ser lá no passado criado uma plataforma que dá essa cadência. Então tudo que o governo vai liberando, beleza, aqui tu adapta, aqui tu formula, aqui tu muda o chaveamento. Parece simples, né, mas deu uma trabalheira. Tá? Eu vi que tem um pessoal levantando a mão, já só quero terminar aqui, daí a gente vai para os questionamentos, tá, Cris? Por favor, pode falar. Acho que é a mesma pessoa aqui que está com a mão levantada. Eu só reforço então para a gente escrever no chat a pergunta, tá, pessoal? Perfeito. Então, estão vendo meu slide de novo, né? Já estou nos finalmente aqui, Cris. Então, eu sim. vou. Então, né, pegando pontos que ainda estão acontecendo, tá? A própria NT ainda não trouxe uma alteração de DANF, por exemplo. Claro, eu entendo que o governo ainda está fechando essa estrutura híbrida do XML, porque se vocês olharem a SNT, eu peço que leiam, gente, não tem. O pessoal da área tributária está condicionado a ter que estar acompanhando todo dia. E estão mudando. Por exemplo, o split payment, o governo, né, comentou, né, oficializou ontem que ele vai entrar só em 27. Dar uma palhinha para vocês o que é o split payment. É um sistema, é a apuração financeira agora. É um sistema que o governo vai controlar o movimento do recolhimento do imposto e também da devolutiva, enfim, do ressarcimento, da tomada de crédito. Ele é muito interessante porque ele quer barrar os inadimplentes. Por exemplo, eu tive uma movimentação de saída onde a Josi poderia se aproveitar do crédito, e eu vou identificar isso, dizendo, na minha missão aqui eu estou vendendo para a Josi, isso já tem eventos na NT 2025-002, onde o evento diz, o Vedovato enviou para a Josi uma nota, né, e ela tem aproveitamento de crédito. Esse valor já vai cair na conta do governo. E depois a Josi, quando der a entrada, né, no sistema dela, pegando uma solução, né, siga pela pré-nota, pelo módulo de compras, já vai dizer, não, eu sou a Josi, eu comprei do Vedovato, eu tenho direito a crédito. E o governo vai passar esse crédito para ela. Só que tem um porém, não tem lugar no mundo um sistema similar que faça essa conexão entre sistema, operador de pagamento e governo. Isso vai dar uma trabalheira. O governo já jogou para 27. Então, acompanhem esse cara que certamente durante 26 eles vão estar liberando o layout e todo esse tratamento. Mas vejam que entrou uma apuração financeira junto com a apuração hoje fiscal que existe e vai continuar existindo. Então, aqui tem muito contador que não está ligado nisso, tá? Então, olha, tem agora todo um controle, o governo está fazendo toda essa amarração do processo, fazendo a cadência de tomar de crédito ou não, né? E matando, né, no figurativo da coisa, o inadimplente, porque se o Vedovato hoje não paga esse valor, a Josi, quando vai lá pegar o crédito dela, o fisco vai dizer, não, o Vedovato não pagou. Isso tem muito para contribuições
estatais hoje, que o governo deixa, tem, né, a responsabilidade por emissor, né? Enfim, então, assim, o governo está querendo estruturar isso e criar um fluxo. Vamos acompanhar. Tem a ideia, mas não temos ainda o layout. Tá? O comitê gestor do IBS está pegando fogo, gente. Ele é um comitê gestor que vai orquestrar o recolhimento do IBS, que é metade CMS e metade ISS. Só que constitucionalmente o Estado não pode apitar sobre, né, o imposto de serviço e, né, o inverso também é uma realidade. O município não pode apitar, eu digo legislar, sobre o ICMS. Então, esse comitê gestor ele é composto por 54, deve ser composto, eu vou colocar no tempo correto, por 27 integrantes dos estados e 27 integrantes dos municípios. E quem está acompanhando, está vendo que esse comitê ele já subiu em 16 de maio, já foi criado, porém, os municípios e os estados não se entenderam quanto à estrutura dele. Do que aconteceu? Subiu só os estados. Tem os 27 integrantes dos estados e não tem os 27 integrantes dos municípios que eles se rebelaram, né? Enfim, é a politicagem da coisa. Eles não aceitaram alguns termos e não entraram. Então, assim, operacionalmente, constitucionalmente, esse gestor, no momento, ele não pode operar. Porque ele pode operar, mas só quanto ao ICMS. Mas vocês entendem que acompanha como está o cenário político. Então, eles querem, até o fim do mês 7, fechar esse comitê gestor e começar a, né, liberar leis complementares, porque a gente precisa disso. Então, aqui é um ponto que acompanha, tá, gente? A formação do comitê gestor. Ele está criado pela metade. Então, assim, ele não tem como operar. Quanto à Constituição, não tem, não vai conseguir operar plenamente, porque só metade dele está composto. Então, acompanhem isso, tá? Dando sequência, o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, né? Ele nem entrou nas casas para debate, digo, deputados e senadores. Tem concorrências, né? Enfim, o próprio IOF que caiu ontem, né? Ou a própria CPI do INSS, se isso entrar, vai concorrer com esse cara aqui que já está sofrendo lobby. Tá? Já teve semana passada derrubadas de veto da reforma tributária, onde o setor de agro, né, que o imposto seletivo ele vai na linha do pecado, ele vai na linha do que faz mal à saúde, que faz mal à natureza. Então, as casas já derrubaram vetos do governo, aonde voltou em isenções, que não era a ideia da reforma tributária. Então, vejam como a coisa está acontecendo. Não tem, gente. Estamos condicionados a acompanhar diariamente. Dando Pessoal, continuidade. Vai. a gente venceu o nosso tempo aqui, mas eu vou pedir a atenção de vocês por mais 10 minutinhos, Vedovato, acho que é o suficiente? Eu já estou nos finalmente aqui. Legal, então só mais 10 minutinhos aí a gente pode Perfeito. encerrar. Obrigada. Aí o sistema híbrido, que já é uma realidade, né, que já está sendo estruturado pelas notas técnicas, né, e os informes técnicos, é algo que está acontecendo, é o que eu apresentei para vocês, tá? E eles começam, as notas técnicas começam a serem validadas, o governo libera o ambiente de homologação do mês 7 ao mês 9, no mês 10 eles sobem a homologação, aonde se informado essas novas tags, né, do sistema híbrido, enfim, IBS, CBS e IS, ele já começa a validar, se não informado, continua validando como é hoje, mas em 1º de janeiro, que é a virada do sistema piloto, da estrutura do piloto da forma tributária, né, eles começam a validar. Então, tem como ponto de corte 1º de janeiro. Aqui é a Adere, que eu comentei com vocês, que, né, já existe o nome do filho, mas ainda não, o filho não foi concebido, né, precisamos desse layout também. Piloto 2026, a formação da base de cálculo que eu comentei para vocês, né, apresentei na NT, já é uma realidade. E aqui alguns pontos também finalizando, né? A necessidade de aplicação de leis complementares passa pela estruturação do Comitê Gestor do IBS. O manifesto de entidades contábeis e de TI, aonde essa informação tem umas 3 semanas já. CRCs, enfim, setores da TI falaram: ó, governo, vocês têm que liberar coisas. A gente está no meio do ano e o governo está no mês de junho fazendo o piloto com as 500 empresas para liberar o sistema, né, o piloto da reforma tributária, mas já houve uma cobrança. Gente, vocês estão demorados. Exemplo, ADERE, Comitê Gestor.
tem muita coisa, muita água para passar por debaixo da ponte, né? E agora vocês começam a ter a analogia da onda. Vocês têm que estar no mesmo tempo da onda. Ela sai uma coisa, vocês acompanham. Se vocês estiverem atrás, não vai dar, vai ser difícil acompanhar a onda, sabe? Então, aqui eu coloquei na formação do sistema gestor, né, o debate da criação do imposto seletivo, né, o governo também vai ter que liberar muita verba, porque eles vão ter que reformular, e estão reformulando, né, todo o seu sistema para a reforma tributária, então não é uma tarefa, no tema de caso, só nosso, contribuintes, eu digo empresas, desenvolvedor de software, mas também, né, do próprio governo. Então, aqui eu comentei e apresentei para vocês, né, a versão 1.10 trouxe essa formação, né, de base de cálculo. Aqui o piloto, né, das 500 empresas que está acontecendo nesse mês, tá? A liberação do teste portal da reforma tributária. A expectativa do fisco é segundo semestre. Vamos ver como vai ser esse teste dentro desse mês. Eu torço que seja muito positivo e o governo já libere no mês 7, junto com o ambiente, né, de testes da NT, né, das NTs, e a gente já consiga se adaptar. Então, aqui eu comentei para vocês, né, entro em teste em julho de 25, a produção eu botei entre, né, ah, é, com as aspas, em função de só valida se já tem as novas tags, se não tem, passa a validação, mas o piloto do híbrido, sim, começa em janeiro. Era isso, gente. Desculpa metralhá-los um pouco, mas eu quis dar todo o contexto, né, de solução e cenário político. O bom, né, Vedovato, é que todo mundo tem uma boa leitura de cabeceira aí, né, para esse próximo Sim. semestre. Bastante conteúdo, né? Legal. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de escrever aqui no nosso chat? Bom, pessoal, esse é um assunto aí que vai dar, né, bastante pano para manga, né? Se vocês tiverem mais dúvidas, entre em contato aí com as pessoas, né, que fizeram um convite para vocês. Sintam-se à vontade, né, de nos chamar aí para falar mais, entrar mais tecnicamente no assunto, né, conversar com a gente em outros momentos. Todo o nosso time aí que entrou em contato, que levou o convite, está à disposição para ajudar nesse esclarecimento. E eu aproveito, então, para agradecer a Josiane, ao Gabriel, que a gente possa estar junto em outros momentos aí, falando sobre as novidades, falando sobre assuntos tão importantes e relevantes aí para a nossa gestão, né? E agradeço a participação de todos os convidados, né, nessa nossa Siga Live Tech. Já digo que em julho teremos novas edições com novos conteúdos. Exato. Aguardem aí novas divulgações, tá bem? Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Gente, muito obrigado. Bom trabalho. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais.